Você já teve aquela sensação de sair de uma consulta médica e não ter resolvido o seu problema de saúde? Quer seja porque a consulta foi rápida, quer seja porque você foi no atendimento e o médico não investigou, ou você não falou, ou você não perguntou tudo o que queria perguntar, ou não falou tudo o que queria falar, ou esqueceu quando chegou em casa, lembrou de detalhes importantes e ficou com aquela sensação, puxa, devia ter falado aquilo. Ou, poxa, o médico não perguntou, não é obrigação minha saber, é dele perguntar. Isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Meu nome é Célio Luiz, eu trabalho com gestão da qualidade há 40 anos e com sistema de gestão da qualidade e certificações de qualidade para a área de saúde há muito tempo, há 30 anos. E também trabalho com segurança do paciente e gestão de risco no atendimento, ou seja, eu sou especialista nesse problema de qualidade na área de saúde. Pessoal, por que isso acontece? Acontece só no SUS? O pessoal fala, no SUS é o caos. Pessoal, isso acontece também no atendimento de convênios. Por quê? Porque muitas vezes o paciente não está preparado, ninguém ensina isso. Como o que eu devo falar para o médico? E o médico também não ensina. Então é muito mais de uma conversa que acontece isso. No SUS, pessoal, tem lugares do Brasil que tem bom atendimento, tem lugares que realmente é péssimo. E às vezes não é nem culpa do médico. É a correria, é a coisa do dia a dia, é a má organização do sistema e às vezes aquele profissional está tentando fazer o melhor que ele pode, está cansado, está sobrecarregado. Então tem uma série de justificativas, mas não vai adiantar, né? Eu sempre digo, 2 erros não fazem um acerto. Se o médico está sobrecarregado e você também não passa informação, essas duas coisas juntas não vai dar certo. E quem é que vai ser prejudicado em todo esse contexto? Quem vai ser prejudicado é o paciente, que não resolveu o problema e às vezes pode piorar e até pode falecer em função desse tipo de situação ou até ter uma complicação. Então qual que é o objetivo desses nossos vídeos? A partir de hoje é o nosso primeiro vídeo que eu vou lançar o Guia do Paciente. O que é o Guia do Paciente? São vídeos que a gente vai lançar para vocês com uma certa frequência. A princípio a ideia é lançar 1 a 2 vezes por semana um guia, ou seja, é o que você deve preencher, o que você deve mostrar, o que você deve saber para que esse médico entenda e compreenda a tua situação. Então, veja, normalmente o que as pessoas fazem? Ela tem um problema de saúde, né? Tem os sintomas, esses sintomas vão acontecendo e ela chega para o médico e conta isso. Tá? E agora independe se ele é particular, se é de convênio ou é de SUS, certo? Como é que o médico faz a interpretação disso? Com base no que você fala, com base no que ele pergunta. Se você esquece de passar dados importantes, ele também não vai fazer uma triagem, porque de acordo com o que você vai explicando para ele, ele vai filtrando, ele vai separando o que é e o que não é. Ou seja, quanto mais informações, quanto mais sintomas, quanto mais informação você passa para ele, mais é precisa a decisão dele. Quanto menos informação, mais possibilidade dele errar no diagnóstico. Isso é natural, pessoal. Lógico, mas Célio, você vai me dizer o seguinte, mas é a obrigação dele me perguntar. Com certeza é dele. Mas percebe, eu não posso ficar agora sempre nessa questão, o médico tem que saber. Não, eu posso facilitar esse processo de uma maneira didática. E o que eu vou fazer para vocês? Vocês estão olhando que aqui no vídeo, né, aqui em cima, tem aqui material gratuito. O que é esse material gratuito? Esse material gratuito, o que eu montei? Eu montei um formulário, ou seja, um papel que você pode imprimir, vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Né? Se você não sabe, se você é uma pessoa idosa, se você não sabe usar essas ferramentas, pede para um sobrinho, para o filho, para um tio, para um amigo. Olha, eu assisti um vídeo, compartilha esse vídeo com ele, mostra para ele, olha, tem uma pessoa lá que está ensinando uma coisa que é importante para qualquer pessoa. E você pede, é de graça, pessoal, não vou cobrar nada por isso. Você vai imprimir vai pedir para alguém imprimir este formulário e vai deixar em casa. Se um dia você precisar ir no médico, fazer uma reconsulta, você vai preencher esse formulário que logo à frente eu vou estar explicando para vocês, detalhe por detalhe, como que você vai preencher esse formulário. Célio, eu não tenho impressora, eu sou uma pessoa que está aqui no lugar que não tem impressora, não se preocupe. Eu vou ajudar você a fazer isso. Né? Logo à frente eu vou explicar, você vai parar o vídeo, aí você vai pegar um papel, vai anotar isso, não tem problema. Se você não conseguir baixar, não conseguir imprimir, não vai ter problema. Você vai pegar uma caneta e vai fazer isso. Se você não tem caneta, às vezes tem uma dificuldade em escrever, é uma pessoa um pouquinho mais idosa, não se preocupe. Pede para um sobrinho, pede para alguém, a gente vai ensinar vocês. Então, a todo momento eu vou dar uma pausada no vídeo, você vai para o vídeo, o que tiver na tela você anota e vai anotando isso e vai
passando para vocês, tá? Então, pessoal, o que é importante vocês entenderem nesse processo? Quanto mais preparado o paciente chega para o médico, eu tenho vantagens com isso. Qual que é a vantagem número 1? A vantagem número 1 é que você não vai esquecer, porque você também não vai fazer. O que eu vou dizer para vocês? Lógico, você está com uma consulta, né, pessoal? Antes de mais nada, se é uma consulta de emergência, você está com uma emergência, um sintoma grave, você não vai parar para preencher formulário, né? Você vai correr para o hospital. Esse formulário, esse guia do paciente, e esse formulário que eu vou passar para vocês, é um guia que você pode anotar com antecedência. Então, se marcou uma consulta daqui uma semana, daqui um mês, para 3 dias, o que você vai fazer? Você vai pegar esse formulário e vai preencher. Qual que é a vantagem desse formulário? A vantagem número 1, você vai lembrando das coisas. Apareceu um sintoma. Lembrei de mais um. Anota lá. Lembrei de mais outro. Aconteceu. Só agora lembrei que aconteceu aquilo também. E vai anotando nesse formulário. Então, Célio, eu tenho que responder só o que está no formulário? Esse é um guia. São perguntas que você vai responder dentro desse formulário. Mas você pode aumentar mais alguma coisa, anotar mais uma informação nesse formulário. Mas com esse formulário, qual que é a vantagem? Então, a primeira vantagem. A vantagem de você não esquecer. Você, né, não esquecer de alguma coisa. Qual que é a segunda vantagem? Você vai anotar isso. Tem perguntas pré-prontas, já estão prontas, é só você marcar um X. Facilita, porque você vai lembrar, nossa, eu já lembrei daqui, nossa, já ia esquecendo desse sintoma. Então percebe, você anota isso. Qual que é a vantagem? Você vai dar tempo de você procurar algum exame que você tem, lembrar do exame, lembrar de mais algum sintoma, lembrar se você tem uma alergia, alguma outra coisa, algum outro sintoma. Então você vai anotando com calma e vai levar para o médico isso. Qual que é a vantagem também? A terceira vantagem, pessoal. Quer eu atenda rápido, eu esteja no atendimento particular, no atendimento de um convênio ou no atendimento do SUS, o médico já está, ele não precisa, ele não precisaria nem conversar com você, isso é ridículo que aconteça, mas ele pode pegar aquela folha, doutor, eu trouxe isso aqui, e ele vai ler aquilo, vai facilitar aquilo, porque também acontece das pessoas não falarem, por quê? Não falarem porque elas estão tímidas. Percebe? Elas estão lá com uma timidez, puxa vida, deixa eu olhar aqui, mas eu tô com medo de falar para o doutor, fica com vergonha, né? O médico às vezes intimida a posição dele, fica nervoso, é nervoso com a consulta, é nervoso se ele vai dizer que eu tô com uma doença grave, percebe? Fica nervoso, e nesse nervosismo, qual que é a tendência das pessoas? Pode esquecer dados importantes. E às vezes, a pessoa, lógico, eu quero deixar isso muito claro, a obrigação é do médico, ele é treinado para fazer pergunta. Mas às vezes, de acordo com o que a gente passa, isso pode dificultar ou também contribuir para o erro. Longe, eu não quero tirar a responsabilidade da área de saúde. Não quero tirar a responsabilidade, volto a repetir, a responsabilidade é dele. Mas a gente pode ajudar de alguma maneira. Isso está ao nosso alcance. Percebe o que eu estou pegando para vocês? Se a pessoa é tímida, se ela é retraída, se ela é envergonhada, se ela não consegue conversar, eu estou ajudando a pessoa a sozinha, com uma caneta na mão, pega um papel e ela anota. Ela vai ter dificuldade só se ela for analfabeta, ou não saber ler ou escrever. Mas ela pode pedir para alguém para escrever, sabe? Então a gente consegue eliminar isso, que acontece com muita frequência dentro dos consultórios, dentro da área de saúde, que eu já percebi, que as pessoas esquecem disso, ok? Então vamos lá, pessoal. Então são essas as grandes vantagens. Tem mais vantagem ainda, porque isso facilita o médico, ele já vai triando o que acontece, e isso vai facilitando. Segundo, uma vantagem subjetiva. Quando você entrega um documento escrito, que alguém participou da elaboração, que houve um cuidado, instintivamente, esse médico vai perceber, nossa, essa pessoa é preparada, ou alguém ajudou essa pessoa na preparação da consulta. Então ele vai perceber, tem mais informações aqui. Naturalmente, para ele facilita. Se ele tiver, às vezes ele tem que atender rápido, pessoal, às vezes você está atendendo você, mas ele tem mais 200 para atender. Facilita o diagnóstico dele, agiliza o diagnóstico dele, facilita as coisas. Lógico, às vezes você quer conversar com ele e tal, você vai ter essa oportunidade, só que isso vai facilitar a vida dele. Percebe? Então, ele agiliza esse processo. Então, instintivamente, ele consegue ajudar vocês com maior facilidade. Qual que é outra vantagem também? Ele também pode ficar preocupado o fato de você ter entregue para ele um documento, um papel, né, para ele. Caramba, mas se eu não atender direito, será que de repente a pessoa não pode alegar que ele escreveu esse papel?
Então imagine que as pessoas participaram da elaboração. Não, a minha mãe, a minha tia escreveu isso lá, e como é que você ignorou? Então, pode também criar uma certa pressão, né? Tem que ele tenha um pouco de cuidado, porque uma coisa é ele alegar que você não disse. Outra coisa, né? E ele saber que você entregou um documento para ele, um papel para ele. Então, isso facilita para você ter mais pressão, né? Então, ele forma uma certa pressão. Ninguém quer pressionar o profissional de saúde, mas isso facilita muito, pessoal, na hora de você conversar com o médico. Então, ele vai poder entender melhor o processo desse sentido, tá? Então, vamos lá. Então, tem várias vantagens nesse aspecto, tá? Então, o que eu peço para vocês? Antes de mais nada, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, assista os nossos shorts. Eu estou fazendo casos reais lá, tem vários shorts, é só você entrar no canal, tem vários shorts que eu comecei a fazer sobre dicas reais, importantes. E se você está vindo aqui dos shorts, nós temos shorts virais aí, graças a Deus, as pessoas agradecendo, muito feliz de ter ajudado as pessoas, né? Então, se você está vindo lá dos shorts, é aqui que é o momento que a gente vai ter vídeos mais longos, esclarecer para você de uma maneira mais tranquila o que você vai poder trabalhar aí em relação a isso e preparar a sua consulta. Nós vamos ter outros vídeos, como que você se prepara para um exame, como que você se prepara para uma cirurgia, né? Nesse aspecto. Volto a reforçar. Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas, isso vai ajudar. Esse formulário é de graça, pessoal, né? É de graça, tá aqui em cima, ó, tá a dica aqui, é de graça. É só você baixar. Se você não souber baixar, nós vamos explicar para vocês ele também. Ok? Então vamos lá. Então vamos agora para o nosso vídeo, que eu vou mostrar o formulário e vou explicando o formulário e o porquê que é importante você responder essas perguntas. Vamos lá, pessoal? Então tá aqui, pessoal, o nosso formulário. Então é o guia do paciente, preparação para a consulta médica. Então esse é o formuláriozinho. Então se você não conseguir imprimir, se você não conseguir baixar, tá no link. Então você vai acessar lá o Google Drive, para quem não conhece, você não sabe o que é isso. É bem simples, pessoal. Se você clicar em cima, você vai conseguir fazer o download, o que é baixar esse documento para o seu celular ou para o seu computador. Se você tem dificuldade, chama alguém. Às vezes a gente tem dificuldade aí com tecnologia, não tem problema. Manda o vídeo para alguém, pede para a pessoa assistir. Olha, ele falou que tem um formulário, as pessoas têm medo que seja vírus de computador, mas a pessoa que olhar lá, ela vai verificar que não é um vírus de computador pelo link, então tem facilidade. Ficou com medo, né? Não tem problema, pega um papel, anota, né? Como é que você vai anotar? Se você não tiver condições de fazer isso, você vai lá, pausa o vídeo, pega uma caneta e pega um papel, ok? Eu espero. Pegou a caneta? Pegou o papel? Vamos lá. Então, o que você vai fazer? Se você não tem condições, você pode anotar no teu papelzinho e vai respondendo lá para o dia da consulta. Então, vamos lá, pessoal. Então, você vai anotar o quê? Dados da consulta, o dado da consulta, para você não esquecer. Qual que é a especialidade? O que é especialidade? Você vai para o médico do coração, você vai para o médico do estômago. Sério, eu não sei o nome, cardiologista, endócrino, né, gastro, não precisa. Você pode colocar médico do coração, né? Só para, se você souber, você anota. Nome do médico, se você souber, às vezes não dá para saber, você vai numa consulta do SUS, não tem como saber. O local da consulta é importante, né, para você saber, isso pode acontecer. E aqui o que você vai escrever, ó, pessoal? O motivo da consulta. Por que você marcou essa consulta? Ah, porque eu tô com muita dor de cabeça muito forte, porque eu tô suando demais, tenho dor de cabeça e suo muito, porque eu tô fraca, porque eu tô com fraqueza, porque tô tendo palpitação, porque eu tô tendo dor forte no olho, sabe? Qual que é o motivo grande, tá? Aí você vai preencher aqui com as tuas palavras. Pessoal, não se preocupe se a tua letra é bonita, não, lógico, se for legível, melhor. Mas escreve aqui, Marcelo, minha letra é feia. O que eu vou escrever? O doutor lá não vai entender. Não tem problema. Desde que você entenda, que você consiga ler, né, o que você escreveu, né? Eu tinha um professor que falava assim, que quando ele escrevia era ele que conhecia, ele que sabia da letra dele e Deus. Depois que ele escrevia e ia ler de novo, era só Deus que entendia a letra dele. Não tem problema, né? Desde que não seja essa pessoa que só Deus entende a sua letra depois, né? Se você entender, o médico não entender, mas se você entender, ele não entendia o que o médico vai dizer, eu não entendi o que você escreveu, você pega o papel e lê para ele. Tá? Então, qual que é o motivo da consulta? Por que você marcou essa consulta? Puxa, meu olho está ardendo, eu preciso rever meu óculos,
né? Tá dando muita dor de cabeça. Então, opa, tô com muita dor de cabeça. Parece que o grau aumentou. Poxa, tô com muita dor na barriga. Estufa muito depois que eu me alimento. Eu tô com fraqueza, dói as costas desse lado. Então você vai escrever. Célio, puxa, eu tenho tanta coisa que essas linhas aqui não vai ser suficiente. Pega a folha, coloca no papel, se você não usar esse formulário. Se você né, tiver fazendo anotação, você anota lá, né, do jeito que eu tô falando. Ou você também pode fazer o seguinte, salva o vídeo. Né? Se um dia você for para uma consulta, poxa, vou buscar lá o vídeo do Célio. Vai assistindo o vídeo, pausa, anota, Fica bacana, pessoal. Então vamos lá. É o motivo da consulta que você marcou. Tá? Nos próximos vídeos eu vou fazer vídeo para cirurgia, para como você vai fazer o exame. Vai ter vários vídeos, pessoal. Vários vídeos. Então peço para vocês humildemente, deixa um like, compartilha com o WhatsApp. Manda esse vídeo para o WhatsApp para várias pessoas. Pessoal, um dia nós vamos precisar de uma consulta médica. Não importa se você tem plano de saúde, se você é particular ou se é SUS. Esse formulário serve para qualquer pessoa. E vai ajudar qualquer pessoa, do particular, do milionário, a pessoa mais pobre que usa o sistema. Tá? Quando tudo começou, é importante, percebe? Às vezes você vai para o médico e não lembra quando começou. Então, quando começou? Hoje, há alguns dias, há algumas semanas, há alguns meses. As pessoas esquecem. Às vezes a pessoa, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, nossa, ela quando foi falar, foi esses dias. Quando que esses dias? Não, mas esses dias foi há 6 meses atrás. Nossa, é mesmo, né? Como o tempo está passando rápido. É importante saber, existe uma diferença para o médico. Fez uma pergunta, quando começou, pode mudar o diagnóstico completamente, pessoal. Muda completamente o diagnóstico. Percebe? Então você vai marcar o xizinho aqui. Então, se você está anotando no papel, você vai responder. Quando tudo começou? Para o aviso. Bom, quando é que começou? Há 6 meses. Há mais de um ano. Se você tiver uma data, mais ou menos, a data que não é dizer assim, dia 1º de março de 2015. Não. Você vai colocar mais ou menos. Isso acho que foi mais ou menos no março de tal ano. Percebe? Mais ou menos ali para isso. Se você tiver o dia, às vezes começa um problema... começou no dia tal. Aí, ok, se você tiver a data exata, quando começou, é melhor, porque o médico sabe mais ou menos o que aconteceu. Como que o problema começou? De repente, foi aos pouquinhos, não consigo identificar, percebe? Faz toda a diferença a hora que você responde essa pergunta para o médico. Uma coisa é de repente, outra coisa vai aumentando. Puxa, eu senti uma dorzinha na coluna, era pequena, doutor, ela começou a aumentar, puxa, agora não consigo mais sentar. Opa! Percebe? A diferença de uma pergunta dessa é um processo agudo, ou seja, uma coisa muito rápida, um problema muito sério que está muito rápido, de um problema crônico, que começou, não resolveu, está aumentando, está piorando, mas é algo que é crônico, ele vai estar aumentando, mas não é algo emergência, que você tem que fazer uma cirurgia rápida, talvez tenha que fazer uma cirurgia, mas você pode marcar com calma. Outra coisa é coisa aguda, uma situação aguda, eu tenho que resolver isso muito rápido, é um problema grave. Então, quando o problema começou, aos poucos, não consigo identificar. Como está agora? Está melhorando? Está piorando? Continua igual? Vai e volta? Vai respondendo. Tá? Então, se você baixar o formulário, o que você vai fazer? Pega o formulário e vai preenchendo, marca um X. Se você está anotando numa folha, um caderno, você pode levar o caderno. Tá? O que você vai fazer? Você vai levar o caderno e... pode ir anotando isso. Então você leva o caderno que você fez as anotações. Tá? Então é bem tranquilo, pessoal, de fazer. Tá? Então você vai anotar o quê? Qual que é o principal sintoma? O que é o mais forte? O que mais incomoda? Você, aqui, pessoal, então, o que você vai anotar? Como o problema começou e qual que é o principal, o que mais incomoda. Tá? Onde ele acontece. E se esse sintoma ele se espalha para outras partes do corpo, se não, sim, para onde que ele se espalha? Às vezes a dor pode começar no peito, irradiar para o braço, às vezes a dor começa na coluna e vai para o braço, às vezes a dor começa na barriga e vai para o intestino. Para onde, Você vai olhar para onde que ela vai, ok? Qual que é a intensidade do sintoma, do principal sintoma? Entendendo? Então, poxa,
Sério, se eu tiver mais de um sintoma, você anota do ladinho aqui. Ó, então o que você vai anotar na intensidade do sintoma? 0 para nenhum desconforto, ou seja, não incomoda quase nada, e 10 para o pior desconforto. Então a intensidade nesse momento, né? Dessa parte, né? Do principal sintoma quando ele acontece. O que você vai colocar? Naquele momento, né? Neste momento, né? Agora, como é que você está se sentindo agora que você está preenchendo esse formulário? E qual que é o pior momento? Nossa, 10 é você quase, sabe, tá quase morrendo. Tá? Lembra que 10 está quase morrendo, pessoal. 9 está quase lá, entendeu? Aí você tem que colocar uma nota, mais ou menos, tá? O que você vai anotar também? Vamos lá, ó. Com que frequência acontece? Com que frequência? É o tempo todo? Vai e volta? Acontece uma vez por dia? Acontece várias vezes por dia? Acontece apenas em alguns dias? Puxa, não sei me identificar. Né? Não sei identificar. Não me identificar não, né? Não sei identificar. Quanto tempo cada episódio costuma durar? Você vai anotar quanto tempo, o dia inteiro, o mês inteiro, de manhã ou só de noite, só na parte da manhã, só na parte da noite, quando eu corro, quando eu ando, quando eu vou dormir, a noite inteira, né? Quais horários costuma acontecer? Tem algum horário que piora o sistema não, sintoma, estou trocando as palavras aqui, você vai anotar isso, percebe? Então, por que é importante? Se você diz para o médico, se você esquece que a dor vai e volta, pode mudar o diagnóstico. Percebe? Então, é importante essas perguntas. O que eu estou ajudando vocês a chegar com o médico com mais ou menos um filtro, tá? Para vocês ajudar nesse processo ali também, tá? O que parece piorar? Caminhar, fazer um esforço, comer, deitar, ficar em repouso, parado. Você vai anotar, levantar, dificuldade quando estou respirando fundo, fazer algum tipo de movimento, alguma situação de estresse, ou outra coisa, você anota aqui. Existem outros sinais ou sintomas, fora aquele principal, né? Aquele que é o que mais incomoda, ó, aquilo que mais me incomoda, puxa, mas eu também tenho falta de ar, eu tenho tontura, eu tenho desmaio, eu tenho fraqueza, sério, eu tenho tudo isso. Marca tudo. Tem febre, tem tosse, marca tudo. Se tem tudo, marca tudo. Tá? Mas presta atenção, neste momento é importante você parar e preencher. E olha, pessoal, a maravilha do formulário. Se você anota alguma coisa, daqui a pouco você lembra, puxa, deu uma dor de cabeça. Você marca a dor de cabeça. Tá? O que mais? Você vai anotar, já aconteceu antes? Não, sim. Bom, se sim, quando aconteceu? Ano passado, mas eu melhorei, eu tomei um analgésico. Mês passado eu fiz um chá, passou. Né? O que foi feito naquela ocasião? Né? Acabei de falar, fiz um chá. Né? Fiz um chá de boldo, tava com um negócio no estômago aqui, fiz um chá de boldo. Ontem fui jantar ali com a minha esposa, também fui jantar lá e, poxa, na hora que saí, assim, fui comer uma sobremesa. E daí, cheguei em casa, o que eu fiz? Fiz um chá de boldo. Tomei um chá de boldo. O que eu fiz? Às vezes resolve o chá de boldo, mas às vezes pode ser um problema. Então, anota o que você fez naquela ocasião. Até o remédio que você tomou, se você lembrar. Né? É importante, já procurou atendimento para esse problema? Não ou sim. Se você, para esse problema, você já procurou ajuda, né? O que o médico passou para você fazer? Porque se às vezes o médico, o que acontece? Às vezes o médico, ele está testando. Então, se você foi no médico, ficou insatisfeito e ele mandou você tomar um determinado medicamento, e esse médico pode mandar você tomar de novo esse mesmo medicamento e não vai resolver o teu problema. Agora, se você diz, não, eu já tomei esse medicamento, então esse medicamento não dá para passar para ela, que seria a minha primeira escolha, que foi a primeira escolha do médico, do outro médico que você saiu insatisfeito. Então, nesse caso, isso pode ser legal, porque, né, você adiantou, percebe que você adiantou? Senão o médico vai dar o mesmo remédio para você vai ficar quietinha, não vai falar nada, porque você não lembra, aí você vai para casa e não vai resolver o problema. Por que é importante? Então, se procurou atendimento para esse problema, o que o médico passou? De preferência, anote aqui o medicamento se ele te deu para você tomar alguma coisa, tá bom? Condições de saúde já conhecidas, aquilo que você já conhece, que já tem diagnóstico, que o médico já falou, pressão alta, diabetes, colesterol alto, vai marcar tudo isso. Doença da tireoide, olha aqui, ó. Você vai para uma consulta e esquece de falar para o médico lá do SUS que você está tratando tireoide.
Aí você tá com dor de estômago, entendeu? Pois é, tá me dando... Eu suo muito, fico palpitando o coração. Aí o médico, em vez de dar um remédio pro estômago, ele manda você fazer um eletro e manda tomar um calmante. Por quê? Porque você esqueceu de mencionar para ele que você tem problema de tireoide. E ele não perguntou, você ficou nervoso ou nervosa. Então marca isso aqui, tá entendendo? Marca. Se tiver outra coisa que não está anotado, anota aqui. Se você não, volto a repetir, se você não conseguir imprimir, anota o papelzinho, salva o vídeo. É um vídeo importante, vídeo de utilidade pública. Alergias ou reações anteriores. Puxa vida, teve alguma alergia antes? Não conheço alergia, acho que nunca tive, marca. Se tem medicamentos, alergia a alguma coisa, algum contraste, né, alguma coisa. Qual reação? Teve alergia a alguma coisa? Qual que é a reação que pensa? Pipocou minha pele, passei mal, puxa, quase trancou a garganta. Anota se eventualmente teve. Se não, você deixa em branco. Exames. Puxa, fez algum exame recente? Às vezes a pessoa vai para um consultório e esquece que fez o exame. Então, coloca o nome do exame, a data. Se for recente, leva o exame. Tá? Dependendo do exame, se for recente é de 6 meses a 1 ano, pessoal. Mais de 1 ano não adianta levar para o médico. Você pode dizer que fez, ele vai ter que pedir outro. Ele pode até comparar esse exame com um novo. Mas nessa consulta, na primeira consulta, não vai adiantar. Cirurgias também você vai anotar, se tem cirurgias ou internações, se você ficou internado alguma vez, né? E outra informação importante que você vai anotar aqui, tá bom? E deixo uma última folha para vocês, medicamento em uso, se você usa algum medicamento regularmente, tá? Então, se você usa, às vezes você usa para pressão alta, então, né? Às vezes você usa um medicamento de uso contínuo, para depressão, anota aqui o nome do medicamento, anota a dose, né? Anota o horário aqui, com que frequência você toma. Não, eu tomo 1 vez por dia, eu tomo 2 vezes por dia. Às vezes a pessoa toma, o médico explica como é para tomar o medicamento, e às vezes o problema que o paciente está sentindo não tem nada a ver com a doença, mas como ele está tomando o medicamento. Então, às vezes o paciente, em vez de tomar, tome 2 vezes ao dia, ele entende que é para tomar 2 comprimidos. Então, em vez de ele tomar 1 vez ao dia de manhã e de tarde, ele esquece que é para tomar de noite, por exemplo, né? Aí ele toma 2 de manhã, daí ele começa a passar mal, porque baixa muito a pressão, dá tontura, ele acha que está tendo alguma coisa. Não, porque ele entendeu errado. Então, você anota, mas tem problema sério se eu anotar errado? Anota o jeito que você toma. Porque daí o que vai acontecer? A hora que você mostrar para o médico, ele vai perguntar para você como que você está tomando e vai perceber que o problema não tem doença nenhuma, mas é um medicamento que você tomou. Anote se você tomou algum medicamento naquele dia que você estava sentindo aquele sintoma. Lembra que a primeira pergunta, por que você marcou essa consulta? Mas às vezes o brasileiro, de maneira geral, o que ele faz? Ele acaba se medicando. Tá errado, pessoal. Mas isso também ajuda. Bom, semana passada eu estava com dor, tomei lá um Estomazil, tomei lá uma dipirona. Anota se esse é o medicamento que você usou para aquele problema também. Então o médico vai resolveu, foi rápido, não resolveu. Tomei aquele dipirona, não fez efeito, nem não fez nada de efeito. Opa, então, sabe, isso também ajuda o médico. E se você usa medicamento de uso contínuo também. Faltou espaço, você é idoso, né, tem muito mais medicamento que esse, anota no verso. Anota no verso. E aqui, pessoal, no formulário, eu deixo algumas orientações. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar isso, vai anotar isso, vai imprimir, se você tiver condições de imprimir esse formulário, sempre que você tiver uma consulta, pede para alguém imprimir, deixa em casa, bem bonitinho. Quando você for fazer uma consulta, pega isso aqui e preenche. Não consegue fazer, ninguém consegue imprimir para você, está num lugar distante e não consegue imprimir, pega um caderno, pega aqui um caderninho, eu tenho um caderninho aqui, poxa, aqui minhas anotações, pega um caderninho, pega o vídeo aqui do Célio, vai escutando o vídeo. Quando eu comecei ali a falar do formulário, você pausa ali embaixo, né? Você dá uma pausada no vídeo, a tela vai ficar parada, você pega a caneta e anota, né? Você vai anotando os sintomas que acontecem com você, você vai anotando no caderninho. Chega no dia da consulta, você leva o caderninho, né? Você pode fazer o caderno da tua doença, né? Você vai anotando isso, né? Então, uma ideia legal, olha que ideia legal de você cuidar da tua saúde, se você tem problema de saúde, cria o teu caderninho de sintomas, se você não conseguir imprimir isso. Se você conseguir imprimir isso, você pega uma pastinha e vai guardando tudo que você falou para o médico. Você guarda numa pastinha e vai montando, olha, a
primeira consulta com esse formuláriozinho que eu fiz, você preencheu, depois a outra consulta, o formulário que você preencheu. Então você vai juntando essa história. Então, olha que o médico pega isso, se você precisa trocar de médico, imagine, ele vai ter tudo que você relatou, né, para o outro médico. Você consegue levar toda a história que você teve, né, os teus sintomas, como se fosse um prontuário. Lá no hospital, tudo que a gente faz dentro do hospital, a gente registra, guarda, se você não sabe disso, né? A gente chama prontuário. Mas quem tem acesso a isso? Você tem direito, mas você tem que pedir, formalizar, e é o médico que tem acesso. Agora, se você guardar toda a consulta que você fizer, você anotar esses sintomas aqui, você guardar, é como se você tivesse o teu próprio prontuário, né? A tua própria documentação disso, a tua própria história da sua saúde, o que você fez ou deixou de fazer. Percebe? Então a gente pode fazer na sequência, eu vou produzir, né? Se vocês acharem legal, se vocês chegarem até esse ponto, escreve quero nos comentários, escreve quero, né? Quero nos comentários, para quê? Eu posso criar um formulário para que você possa fazer as anotações quando o médico for explicando as coisas para você. Então o médico vai falando, você pode ir anotando. E daí você guarda isso também aqui no teu prontuáriozinho. Então, se você quiser, escreve quero aí nos comentários. E, logicamente, se você não quiser, você também, que né, dependendo da quantidade, aí, se tiver mais aí de 100 solicitações com a palavra quero, eu produzo para vocês também um formulário para você poder anotar o que o médico falar, para que você possa levar lá para casa e não esquecer alguma orientação que o médico passar para vocês, tá ok? Caso contrário, você também pode escrever qualquer comentário, escreva da onde que você está assistindo esse vídeo, escreva se você gostou, se você tem alguma crítica, algum elogio, né? É muito bem-vindo, a gente faz um trabalho aqui para que ajude vocês nesse processo. Então, pessoal, eu agradeço imensamente vocês em relação a isso e a gente vai conversando aí justamente sobre saúde e passando essas dicas para vocês. Então eu convido vocês, deixa o seu like, deixa o seu comentário, assista os nossos shorts, tem bastante shorts legal, se inscreva aqui no canal, no nosso guia. Se você entrar aí no nosso canal, você vai verificar que nós temos bastante conteúdo para profissionais da área de saúde também, a gente trabalha com profissionais da área de saúde, mas essa playlist é para você que tem, né, dificuldade às vezes. Isso, pessoal, serve para qualquer pessoa. Se você é do profissional da área de saúde, isso serve para você. Isso é universal, tanto que eu chamo esse nosso primeiro formulário do nosso formulário universal para me preparar para uma consulta médica. Muitos outros virão. E eu agradeço se você chegou até aqui, se você chegou assistindo desse vídeo, nosso muito obrigado, que Deus te abençoe, né? E que a gente consiga aqui passar essas informações para vocês. A gente fica à disposição de vocês nos comentários para receber todos tudo que você escrever ali. Eu prometo para vocês que vou pessoalmente ler e tentar responder a todos, né? Esse dia eu fiz um vídeo aí que teve quase 3.000 comentários, aí eu deu trabalho para responder, mas eu gosto de responder, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, Deus abençoe Deus abençoe todos, melhor falando, né? E que a gente se encontre no próximo vídeo, que eu vou passar mais dicas para vocês. Valeu, pessoal! Deus abençoe, até mais!